Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática que eu sei que você adora. E hoje nós vamos trabalhar resolução de equação de segundo grau através de um outro método. Hoje nós vamos trabalhar soma e produto. Registra aí porque eu acho que você vai gostar desse método. Afinal tem pouca conta. Só que tem que pensar. Gosta de pensar? Vamos lá, depois você decide o que você quer fazer. Nossos objetivos hoje quais são? Utilizar uma nova forma de resolução de equação de segundo grau, soma e produto. Estabelecer uma relação entre a soma e o produto entre as raízes de uma equação, considerando o coeficiente a igual a 1 e utilizar esta relação para a resolução de equações, ok? Vamos conhecer então? Quais são as formas de resolver uma equação de segundo grau? Existe só uma? Não, existem várias formas de resolver, ok? Por isso que você tem essa liberdade de poder escolher como você quer encontrar as raízes de uma equação do segundo grau. Olha aqui algumas. Fórmula resolutiva, que é a fórmula de Bhaskara. Nós temos o método de completar quadrados, temos o método geométrico, tem as equações incompletas que você consegue fazer manipulações algébricas muito simples ali e conseguir determinar a solução também. E temos soma e produto que vamos conhecer hoje. Mas agora eu vou te dar uma liberdade muito grande. Olha aqui, ó. Eu tenho uma equação aqui, então antes de trabalhar um pouquinho com ela, eu trouxe uma equação e eu quero que você encontre as raízes dessa equação. Você vai utilizar o método que você quiser, que você achar melhor, que você entendeu melhor até agora. Você vai aplicar aqui e vai resolver essa equação para mim, tá bom? E a gente já volta para conversar sobre esse novo método.
E agora, qual será o método que você escolheu, hein? Olha que eu quase podia apostar que você escolheu Bhaskara. Acertei? Bhaskara é muito bom, gente. Por quê? Porque Bhaskara você não precisa pensar. É só você pegar a fórmula e pá, aplicar. Acabou. E eu não te julgo por isso. Pode usar à vontade. Quer ver o método que eu escolhi? Adivinha? Ah, claro que eu escolhi Bhaskara, né? Eu Bhaskara. Mais fácil. Então, vamos aplicar Bhaskara mais uma vez nessa equação antes de conhecer o outro método. Então, para resolver essa equação do segundo grau utilizando Bhaskara, eu vou retirar os coeficientes A, B e C. Então, lembrando, A é quem está com a letra ao quadrado. Quem está com a letra ao quadrado? Já sabe que é o 1, né? Então tá bom. Quem que é o B? É o número que está com a letra simples. Lembrando que vai o sinal, menos 8. E o C é o número sozinho, 15, ok? Aplicando no delta, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C. Aqui dá 64, menos aqui dá 60. Muito bem, o meu delta deu 4. Beleza, o delta positivo, lembra? Eu tenho duas respostas, duas raízes. Então, vamos lá achar essas duas. Aplicando aqui, ó, em Bhaskara, menos o B, então o B é negativo, vai entre parênteses, mais ou menos raiz quadrada do delta, o delta deu 4, sobre 2 vezes A. Então, raiz quadrada de 4 dá 2, menos com menos aqui vai dar mais, então eu tenho 8 mais ou menos 2 sobre 2. Acabou, né? Faz uma conta com o sinal positivo e a outra conta com o sinal negativo. Então, 8 mais 2, 10. 10 dividido por 2, 5. Acabou, achou uma resposta. A outra, 8 menos 2 é 6. 6 dividido por 2, 3. Acabou também, achamos as duas respostas. Então, uma é 3, a outra é 5. Colocamos num conjunto de solução, bem bonitinho, entre chaves, divididos pela vírgula, em ordem crescente, cheio de 11 horas, né? Mas assim que a gente gosta, tudo muito organizado. Se você fez por outro método, você deve ter conseguido chegar na resposta 3 e 5. Se não chegou, é porque errou alguma coisa no processo aí. Volta e dá uma olhada, ok? Porque independente do processo, o resultado tem que ser o mesmo. Então, vai ter que ser 3 e 5, ok? Então, tá bom. Então, vamos observar agora, né? Porque quando a gente observa as coisas, a gente consegue entender outras. Vamos analisar a equação resolvida. Então, era x ao quadrado menos 8x mais 15 igual a 0. Tá, beleza, não tem nada demais. As raízes encontradas eram 3 e 5, certo? x1 é 3, x2 é 5. Ou x' e x duas linhas. Você escolhe como quer diferenciar as duas raízes, tá bom? Agora nós vamos olhar a soma, tá bom? O nosso método se chama soma e produto das raízes. Então significa que eu vou pegar as duas raízes, vou somar e vou calcular o produto entre elas também. Somar é uma continha de mais, produto é uma continha de vezes, ok? Vamos ver o que acontece. Vamos brincar com as respostas agora. Se eu somar as duas respostas, 3 mais 5 dá 8. Note que... O que é 8 na equação? Olha lá em cima, lá, ó. O meu B aqui é menos 8. Tudo bem que aqui deu negativo, aqui deu positivo. Mas perceberam que o número deu mesmo, né? Será que isso sempre vai acontecer? E o produto? Produto é conta de vezes. Pega 3 vezes 5. 3 vezes 5 é 15. Apareceu esse número na equação? Olha aqui, ó. O C deu 15, ó. Exatamente agora. Inclusive o sinalzinho positivo. Será que isso sempre vai dar certo, gente? Vamos analisar? Olha lá, será que é uma coincidência que eu somei as duas raízes e a resposta deu 8 e tá bem aqui o meu B, só que aqui tá o sinal contrário, né? E o produto, que é a conta de vezes, deu 15, que é bem o meu C. Será que é coincidência? Será que dá certo outro exemplo? Vamos analisar outro exemplo. Olha aqui, ó. X ao quadrado mais 5x menos 6 igual a 0, ok? Aqui o A é 1, o B é 5 positivo e o C
é menos 6, ok? Aí assim, fiz as contas rapidinho ali no papel, deu x1 igual a menos 6 e x2 igual a 1. Então, menos 6 e 1 são as raízes desta equação. Vamos somar as duas para ver. Quanto que é menos 6 com mais 1? Dá menos 5. Esse número apareceu na equação? Menos 5, opa, apareceu o 5. De novo com o sinal trocado, ó. A soma deu menos e aqui aparece ele mais. E o produto? Pega menos 6 vezes 1 dá menos 6. Esse número menos 6 apareceu na equação? Opa, exatamente ele ali, ó. O C é menos 6. Então, de novo, será que isso sempre vai dar certo? De eu somar as raízes e dar o B com sinal trocado? E o C ser o produto das raízes? Através desses dois exemplos, vimos que se as raízes de uma equação são x1 e x2, x' e x2', a soma das raízes é igual ao oposto do coeficiente b. Lembrando que oposto tem a ver com o sinal, ok? É o b com sinal trocado, o oposto de b. E o produto das raízes é igual ao coeficiente c. Isso sempre vai acontecer, gente. Olha que interessante. Olha lá, eu pego as duas raízes de uma equação, vai dar o b com sinal trocado. Por isso que está o menos aqui, é o oposto de b. E se eu pegar o x' vezes o x2', vai dar o c. Quem que é o c? É o coeficiente c, é o número que está sozinho. Quem que é o b? É o coeficiente da letra que está simples. E isso sempre vai acontecer, gente. Sempre, sempre, sempre. Então, pensando nisso, agora nós vamos testar essa ideia, tá bom? Olha lá, ó. Vamos testar a ideia de encontrar as raízes da equação abaixo usando o método que nós vimos anteriormente na equação. Então, se eu sei que pegar as duas raízes, somar, tem que dar o b com sinal contrário, né? O oposto de b. E se eu pegar as mesmas raízes e multiplicar, tem que dar o c, será que eu consigo descobrir as raízes? Eu quero que você pense nesse sentido agora. A gente já volta.
E daí, conseguiu pensar um pouquinho? Nós vamos utilizar a ideia de que se eu somo as duas raízes, dá menos o b, ou seja, o oposto do b. E se eu pegar o produto entre as raízes, vai dar o coeficiente c. Vamos lá, então? Olha lá. Então, a ideia é que se eu somar dá o b. Mas eu tenho b e c aí, né? Então, eu vou retirar da equação o b e c. No caso, o a é 1, o b é menos 7 dessa equação e o c vale 10, ok? Retirei. Então, eu sei que se eu somar as duas raízes, tem que dar o b com o sinal trocado, ó. Aqui é menos b, então tem que dar mais b aqui, tem que dar 7. E o produto tem que dar 10. Mas o que eu estou querendo? Eu estou querendo encontrar a solução da equação. Não é nem a soma e nem o produto das raízes. São as raízes que eu estou procurando. Então, eu tenho que pensar em dois números que multiplicados sejam iguais a 10 e que somados sejam 7. Então, agora eu tenho que pensar, usar a minha cachola para descobrir quem são esses dois números, que os mesmos dois que multiplicados dão 10 sejam esses dois que somados deem 7. E nós começamos a pensar pelo produto, gente, porque o produto é mais fácil de descobrir os parzinhos, né? Que dois números que multiplicados dão 10. 1 vezes 10, menos 1 vezes menos 10. Quem mais? O 2 com 5, né? Então, 2 vezes 5 dá 10 e menos 2 com menos 5 também dá 10. Então, todas as minhas possibilidades inteiras eu coloquei aqui. A questão é, quais desses parzinhos também possuem a soma igual a 7? Então, eu volto aqui e dou uma olhada. 1 mais 10, 11. Menos 1 com menos 10, menos 11. 2 mais 5, opa, 7. Devo 2, devo 5, devo 7. Então, eu consegui localizar quais são os dois números que multiplicados dão 10 e que esses mesmos dois números que somados dão o 7. Então, olha ali, ó, a resposta nessa situação vai ser o 2 e o 5. Porque olha aqui, ó, eu peguei cada uma das sugestões que eu tinha multiplicado e peguei esses mesmos números e somei, ó, para ver quanto dava. Então, nesse caso aqui em vermelho, ó, eu consegui a multiplicação dando 10 e a soma dos mesmos números dando 7. Dessa forma, eu descobri que as raízes são 2 e 5, ok? Descobrindo pela soma e pela multiplicação que eu já tinha o resultado. Fica fácil, não fica? Só que tem que pensar um pouquinho, mas praticamente não tem conta. Você precisa saber a tabuada ainda de alguns números, ok? Sabendo isso, você consegue resolver pelo método da soma e do produto. Então, deu 2 e 5 a resposta. Mas será que é isso mesmo? Será que está certo por esse método que a gente tentou? Verifica, né? Para x igual a 2, eu tinha a equação x ao quadrado menos 7x mais 10. Eu vou trocar o x por 2 primeiro para ver quanto vai dar. Se der 0, fechou. 2 ao quadrado, 4, 7 vezes 2, 14. Aqui, ó, 14 menos 14, fechou 0. Então, acabamos de verificar que sim, o 2 é raiz. E o 5? Verifica o 5 também, ó. 5 ao quadrado, 7 vezes 5, quanto será vai dar? Vamos fazer a conta. 25 menos 35 mais 10. 35 menos 35, fechou 0. Então, esse método é ótimo, ok? Porque ele me dá as raízes certinhas da equação, colocando dessa forma, usando o produto e a soma das raízes, ok? Então, vamos lá para o exercício 3 agora. Usando as ideias vistas na aula, vamos resolver as equações abaixo. Então, pelo método da soma e produto, pensa aí um pouquinho e vê se você consegue achar as raízes dessas equações. A gente já volta.
E daí, conseguiu? Vamos lá analisar cada uma? Olha a letra A. Então, eu estou buscando dois números que somados dão o B com sinal trocado, ou seja, pega o B que é menos 3, pega com sinal trocado, e o C com o sinal dele, menos 10. Então, como é que você começa a procurar? Pela multiplicação, pares de números que multiplicados dão 10. Pensa só no número, depois você acrescenta o sinal, tá bom? Que multiplicados dão 10 é 1 vezes 10 e 2 vezes 5. Então, são esses que eu coloquei aqui, ó. Só que como é menos 10, então um deles vai ter que ser negativo. Coloquei todas as possibilidades. Só que eu quero que a soma feche 3. Então, quais desses parzinhos que se eu somar, fecham o número 3? Pronto, olha lá, ó. Menos 2 vezes 5, menos 10. Menos 2 com mais 5, olha ele traz para frente. 5 menos 2, 3. Pronto, nós encontramos a solução. A solução é x1 igual a menos 2 e o outro x2 igual a 5. São esses dois números que são respostas. Cuidado, não são essas as respostas. São os números que você vai encontrar, tá bom? Conseguiu? Muito bem. E o segundo? De novo, ó, dois números que somados dão B com o sinal trocado, então dá 4, e multiplicados dão o C com o sinal dele, ou seja, menos 12. Começa pelo 12. Números que multiplicados dão 12, gente. 2 vezes 6, 3 vezes 4, tem o 12 vezes 1 também. Só que na hora que eu somar eles tem que dar 4. Então, se eu pegar o 12 com 1, não tem como dar 4. Então, ó, vamos testar as possibilidades aqui, ó. Como é menos 12, um dos números sempre vai ter que ser negativo, tá bom? E agora eu vou testar a soma, porque a soma tem que dar 4. Então, para a soma dar 4, tem que ser menos 2 com 6, ó. Menos 2 vezes 6 dá menos 12, menos 2 com mais 6 dá 4. Então, aqui, ó, x1 igual a menos 2, x2 igual a 6. Então, de novo, cuidado, a resposta não é isso aqui. São os números que você coloca aqui, que você descobre, ok? Muito fácil, né? Muito rápido, praticamente sem conta, gente. Então, o que vimos hoje? Introduzimos o método da soma e produto de forma bem simplificada e aplicamos essa relação em algumas para encontrar as raízes de algumas equações. Espero que você tenha gostado. Vamos trabalhar ainda com esse método, mas você vai ver que é super fácil, tá bom? Espero você na próxima aula. Até mais!